11 anos, um iPad 1, como esse daqui. E eu já falei que ele não serve propriamente para trabalhar, mas ele é muito bom para estudar, porque nós temos as ferramentas de desenho, temos ferramentas de leitura, temos ferramentas diversas. Mas a mais importante das ferramentas que roda de um iPad 1 até o mais atual é o Hand Basic, uma plataforma Basic que simula o sistema operacional dos computadores dos anos 80 e que ela é capaz de rodar o sistema, aliás, um parênteses, o sistema operacional dos computadores dos anos 80, eles eram basicamente o Basic. Você rodar, eles não tinham um file system, eles não tinham praticamente nada. Você conseguia carregar arquivos de um disquete ou de uma fita DAT, uma fita cassete, usando comandos do próprio BASIC. E esse grau de proximidade do BASIC com o hardware abre portas inacreditáveis. Mas mesmo que ele não fizesse tudo isso, mais de 30 anos, 40 anos criando coisas em BASIC nos deram uma plataforma gigantesca de jogos, aplicativos, funções, e é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. Então nós vamos começar agora, vou usar o iPhone 6, eu também fui um ganhador na loteria da reciclagem dos devices, ganhei este iPhone 6, e eu vou usar esse aparelho para demonstrar para vocês como que a gente consegue rodar o Basic, mas é o mesmo Hand Basic que roda aqui, vai funcionar até a primeira versão lá atrás do iPad 1. Vamos conferir? Então aqui no iPhone 6 eu tenho esse aplicativo chamado Hand Basic, agora sim com tela de abertura, bonitinho como deve, e a abertura Commodore C64 Basic V2. É importante esse título, não só por fazer aquela menção nostálgica, trazer à lembrança coisas do passado, mas porque os Basics dos anos 80, eles variavam um pouco, eles tinham sotaques entre um TRS-80, ou um TK-85, ou um Commodore, ou um Atari 800, ou 400. Os Basics tinham pequenas variações entre seus comandos, a forma de escrever, e quando eu vejo essa tela, a primeira coisa que eu estou vendo é qual é o sabor, qual é a linhagem do Basic que eu estou utilizando. Aqui nessa tela, ela já me disse também tem 64Ks disponíveis para o trabalho, aliás, 38.9Ks disponíveis para trabalhar. Se eu vier aqui escrever files, eu vejo que esse Basic ele já tem um file system. Lembrando que o Basic nos computadores dos anos 80 eles eram um sistema operacional. Eles não tinham file system per se, no máximo que eles conseguiam fazer era carregar arquivos, fechar arquivos, mas esse daqui já tem, ele já traz essa implementação. Se eu quiser carregar um arquivo, eu vou escrever load, vamos por aqui name.bas para ver o que ele tem. Eu posso listar o programa e eu vejo os comandos que ele traz. Na linha 10 ele vai apagar, na linha 20 ele vai perguntar qual é o meu nome e gravar essa variável. A linha 30 ele vai dizer olá, espaço, variável, exclamação. E vai encerrar o programa. Vamos conferir? Run. Olá, qual é o seu nome? Eu vou escrever aqui Emanuel e ele vai me dizer olá, Emanuel. Função terminada. Uma característica bastante clara do Basic é a numeração com que nós escrevemos. Eu vou começar aqui um programa novo, new, e vocês vão ver que eu estou sempre perguntando aqui, pondo uma linha de comando, CLS. Na linha 20 eu vou colocar aqui um print, outro print, e um print tab 10. Na linha 30 eu vou escrever, vou dar mais alguns espaços, print, 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 são 3 linhas de espaço. E na linha 40 eu vou dizer aqui, vou perguntar, qual o seu jogo favorito? Aliás, vou trocar jogo por plataforma, né, para ficar mais abrangente. Na linha 80 eu vou dar um end, encerrar o programa. Uma das características de ter as linhas indentadas é que se alguma coisa que eu fiz errado, vamos dizer aqui master. Opa, tem um erro da linha 60. Eu acabei de limpar a tela. Eu posso dar um list e eu vou ver a linha 60 aqui no meio dessas coisas. Mas se o programa é muito longo, essa linha vai subir na tela, ela vai dar um scroll e ela vai ficar longe. Então eu posso fazer apenas list 60. Pronto. Ah, olha só, eu esqueci de pôr aspas na resposta. Faltou o DEM. Eu posso vir aqui agora e arrumar só isso. Run. Atari. Meu também. Run.
Master System. Ah, eu gosto do Atari. Tadã! O BASIC nasceu em 1964. Ele foi criado em Dartmouth College pelos professores John Kennedy, Thomas Kurtz e Mary Keller. Ele foi criado para ser uma plataforma educacional, uma linguagem que ensinaria as pessoas a programar numa época que os computadores, o PDP 100, 110, 2020, eles rodavam Fortran, rodavam COBOL, a origem das linguagens de programação, que era muito próximo ao nível de hardware, mas também distanciava muito o aprendizado, elas não eram intuitivas. O BASIC significa literalmente Beginners All Purpose Symbolic Instructions Code, um código simbólico de instruções orientado a usuários iniciantes. É basicamente uma linguagem que surgiu para tornar as pessoas aptas a aprenderem a programar. Só que, diferente de só aprenderem a programar, as pessoas se tornaram boas nisso. E apesar do BASIC ainda ser usado na forma de scripts que você pode rodar, desde dos softwares CAD, como CATIA, linguagens de SQL, ele é muito parecida a linguagem ainda, o grande salto do BASIC vieram nos jogos. Se você parar para pensar, os jogos foram a motivação do aprendizado e a porta de entrada à computação de gerações de pessoas. Fazer jogos melhor foi a primeira forma com que as pessoas aprenderam a programar efetivamente. E até mesmo as empresas, se você olhar friamente, os aplicativos que a gente desenvolve para elas, eu posso gamificar, eu posso transformar numa espécie de jogo, o que dá um sentido muito esquisito para o seu chefe boss e final boss, né, o chefão final. Ao invés de matá-lo, o seu objetivo é se tornar o seu chefe final. Eventualmente, num país bem-sucedido, onde empreender é algo legal e não digno de pena, luto e dó das pessoas ao seu redor. O BASIC nasceu então como uma plataforma de aprendizagem programacional, que se tornou uma plataforma de desenvolvimento de games e, eventualmente, compiladores do BASIC para tornar a linguagem mais rápida, já que ela era interpretada, né? Você tinha alguns layers entre o BASIC e o hardware. Você tem um interpretador que, num computador tão pequeno como um Commodore C64, 1 MHz, 4K no VIC-20, 64K bytes de RAM num C64, o interpretador roubava um espaço considerável do seu sistema. Quando eu olho para esse programa, eu vejo que eu estou usando a função print, né? Print para publicar na tela uma função. Mas por que a gente usa print? Bom, os primeiros computadores são muito diferentes do que nós vemos hoje. Eles não tinham efetivamente uma TV. Nós usávamos para ler os dados uma máquina de escrever eletrônica, algo parecido com esse teclado que você digita e um braço digitava a letra no papel. Na eletrônica era um carrossel com as letras que girava e batia num papel. Então eu literalmente programava funções no meu controlador utilizando uma folha de papel para ler as respostas. Eu queria que ele imprimisse a resposta de uma função ou uma frase de saudação por aqui. Então é interessante notar como a própria função print data de um retrospecto de uma computação completamente diferente da que nós usamos hoje. Muito bom, o vídeo de hoje já ficou bastante longo, nós vimos bastante sobre a história do BASIC e vimos que o BASIC ele é uma linguagem intrinsecamente simples, é basicamente inglês e algumas instruções. Vimos que o BASIC nos computadores do final dos anos 70, início dos anos 80, eles eram o sistema operacional das máquinas, como o Commodore, responsáveis por fazer o acesso, abrir arquivos, fechar arquivos, acessar o disquete, a fita cassete, usando comandos de load, save, verify, close, que eram comandos BASIC para interagir direto com a máquina. E vimos um pouquinho da história dessa linguagem de programação, como ela nasceu em Dartmouth College em 1974, para ser uma linguagem educacional e acabou se tornando, principalmente por causa dos games, uma linguagem largamente utilizada e em uso até hoje. Se você quer saber mais sobre essa linguagem, não tem receio, não tem medo. Você não precisa baixar um Visual Studio ou comprar uma plataforma de desenvolvimento. Com Notepad++ e uma listagem para você começar a esticar os músculos, né? Pode ser uma listagem como essa daqui. Esse livro Basic Computer Games, que está disponível no site da Microsoft, você vai procurar por Small Basic. É um relançamento desse livro
para reintroduzir o BASIC como linguagem educacional. Esse livro oferece 101 jogos em BASIC sem nenhuma interface gráfica. O BASIC daquela época, cada computador tinha um interpretador gráfico diferente. Então, para simplificar, como o BASIC de texto era o mesmo, são 101 jogos de texto que você vai ter aqui. Mas digitar essas linhas, 100, 200 linhas às vezes, vai te dar familiaridade do que cada comando está chamando, o que cada função está fazendo, e vai ser bem importante para você descobrir. E você pode fazer o download dele gratuito também no site da Microsoft em PDF. Se você baixar o PDF, minha recomendação, imprime a listagem e digita. Não fica tentado a copiar e colar, tá? Pratica bastante a digitação. Obrigado pela atenção até aqui. Se você gostou do vídeo, joinha, se inscreve e deixa aí nos comentários qual é o seu primeiro contato com um BASIC. Você já teve algum? Se você teve, em que máquina que foi? Conta pra nós. Obrigado e até a próxima.